Muito boa noite, meu nome é Sérgio, já vim aqui algumas vezes, tenho uma alegria muito grande de estar com vocês, peço desculpas pelo tempo, não posso me justificar, né? Porque eu poderia ter saído de casa, sei lá, 6 horas da manhã, né? Então, também seria mais fácil, né? Mas vamos falar hoje do homem de bem, mas eu estava pensando no caminho, a parte da minha ansiedade para chegar, né? Conseguia de vez em quando pensar no caminho a respeito do assunto. Capítulo 17 do Evangelho, e lá a gente encontra uma lista de condições para o homem de bem. Encontramos uma listinha lá interessante. Mas eu fiquei pensando que o mais importante disso daí, na verdade, do homem de bem, não a gente saber exatamente quais são as qualidades, as qualificações do homem de bem, mas principalmente como que a gente faz para chegar lá. Isso é o mais importante. Porque se a gente for pensar no fundo, nós estamos na Terra para isso, para chegar num objetivo, para chegar numa condição, para chegar aonde nós precisamos chegar. Então nós precisamos estudar juntos formas de como a gente pode fazer para se renovar, para se melhorar, para crescer, para se desenvolver. Isso é o mais importante, porque é óbvio que a gente não vai conseguir cumprir toda aquela lista, né, imensa de possibilidades do homem de bem que tem lá no Evangelho. Mas a gente pode devagarzinho se aproximar de algumas. Então a gente consegue reconhecer um homem de bem facilmente. Por exemplo, você vai num posto de saúde, os postos de saúde de Águas de Lindóia que são os melhores do Brasil, não é isso? Os atendentes estão sempre muito bem capacitados, muito bem educados, sempre tem vaga, não é mesmo? E aí a gente já reconhece o homem de bem ali, como que ele lida com a atendente do posto de saúde, como que ele se comporta com ela. Aí a gente vai percebendo assim como que é a condição de cada um. Então aquela senhora que está lá, se ela fosse verificar, cada um que chegasse, ela ia perceber que cada um está num determinado degrau. Tem gente que não tem um pingo de paciência, tem gente que já tem um pouco mais, tem gente que tem uma profundidade de amor muito grande, que não se abala muito facilmente com as coisas. Ela consegue perceber isso. Aí a gente vai vendo outras situações, em outras coisas. Por exemplo, vocês que recebem bastante turistas, muitos de vocês trabalham no ramo turístico aqui na cidade. Como que chega o turista, né? A soberba que ele tem, né? Aquela coisa de ele se sentir melhor, maior que os outros, né? Como que a gente recebe isso da nossa parte? Como que nós aceitamos isso da nossa parte? Como que a gente consegue lidar com isso da nossa parte? Quando a gente precisa de uma gentileza de alguém, né? Como que a gente lida com isso, né? Ou quando a gente vai oferecer uma gentileza para alguém, como que a gente lida com isso? Então, são pequenas coisas que no dia a dia nós precisamos ir buscando formas de fazer melhor. Existe lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, praticamente é uma das últimas perguntas que nós temos lá. E o Kardec estava assim, querendo saber como é que as pessoas fazem para ser melhor. Todo mundo quer ser melhor, não é? Mas o Kardec perguntou, como que a gente pode fazer para se melhorar neste mundo, nesta terra? Aí os Espíritos responderam assim, conheça-te a ti mesmo. Aí o Kardec ficou nervosinho. Falou, mas todo mundo sabe. E aí o companheiro Santo Agostinho, com toda a paciência, paternal paciência do mundo, o que ele faz? Ele fala assim, então vamos fazer o seguinte, vou te dar um exemplo como eu fazia na minha última encarnação. Vocês conhecem essa passagem? Já viram? Alguns já viram? Já viram? Aí ele dá um exemplo assim, ele fala assim, olha, faça como eu fiz na minha última existência. Ao final do dia, faça um balanço de como foi o seu dia. Como você lidou com as pessoas, tratou as pessoas, o que aconteceu, como que você viveu esse dia, como que ele foi, o que aconteceu durante o dia. E aí você vai verificar tudo aquilo e no dia seguinte se pensa assim, eu preciso corrigir esse pontinho, por exemplo, o atendente de telemarketing quando liga pra gente. Aqui em Lindóia ninguém liga, né? É só em São Paulo, aqui também ligam. Ligam também, né? Então como que você lida com o atendente do telemarketing, não é? Vamos relaxar um pouco. Eu já estou ficando relaxado. Já estou ficando relaxado. Eu tenho a minha água lá, mas eu vou tomar daqui a pouquinho, obrigado.
Vamos relaxar um pouquinho, né? Como que a gente lida com atendente de telemarketing? Então, por exemplo, eu aprendi a lidar com atendente de telemarketing porque eu conheci uma senhorinha com bastante idade lá em São Paulo, que ela me falou com muito entusiasmo sobre isso. Aí eu pensei, nossa, que legal, né? Ela falou que a neta dela tinha ido trabalhar no telemarketing ativo, porque tem o ativo e o passivo. O passivo é aquele que recebe, o ativo é aquele que tem que fazer ligações, né? E aí ela falou que estava toda feliz, o primeiro emprego da neta dela, e que a neta dela ia ligar, e ela falou para a neta assim, olha minha filha, se você precisar ligar e precisar cumprir a meta, pode ligar aqui para casa que eu atendo você, se precisar até compro o que você estiver vendendo. Aí acendeu uma luzinha na cabeça da gente, assim, sabe uma luzinha? Dizendo assim, se o atendente do telemarketing for um familiar nosso, como que a gente atenderia? Não é? Aí a neta dela precisava cumprir a meta lá, tem uma meta, não sei quantas ligações lá por dia, e aí ela mandava ligar para ela, sim, pois não, terreno no cemitério, em que lugar que é, não é? Conversava com ela, dava informações, dava dados, dava telefone das amigas dela para a neta dela ligar, olha só. E aí acendeu uma luzinha na gente, a gente nunca pensa que pode ser, e se fosse uma pessoa muito ligada a nossa, muito querida, um sobrinho, um neto, uma pessoa que a gente tem uma ligação muito forte, como a gente atenderia? Não é mesmo? Então isso dá um jeito para a gente de se justificar, dizer assim, eu tenho que segurar a onda, não posso ser mal criado. Aí dá um jeitinho para a gente arrumar uma forma de poder lidar com isso de uma forma um pouquinho melhor. Olha só que legal. Bom, a base disso também tem outras coisas que a gente pode fazer, não é? Por exemplo, assim, você está dirigindo, aqui em Lindóia ninguém tem problema de trânsito, obviamente o problema do trânsito é só em São Paulo, aqui não tem problema, todo mundo dirige muito bem, não é mesmo? Tem pouco semáforo, é muito facinho de dirigir aqui, é muito bom. Mas vamos imaginar que vocês têm que ir para São Paulo, não é? Aí eu aprendi essa de São Paulo com umas crianças que andavam comigo no carro. Eles falam que são meus filhos. E eu reconheço que eles são meus filhos, né? Mas é que eu ando com muita criança também, mas enfim. Aí o que acontecia? Alguém fazia uma coisa errada no trânsito, olha como as crianças sabem, né? O ônibus, por exemplo, não dava seta. Aí eu pensei assim, mas eu não posso ficar nervoso, xingar, gritar, sair correndo, ir lá na frente, fechar o ônibus, mostrar para ele que ele liga a seta, a hora que ele tem que ligar, ensinar ele a ser um motorista profissional, né? Então eu simplesmente falava assim, ele está aprendendo. O motorista não está aprendendo. Eles achavam legal. Aí tinha o taxista, tinha o motoqueiro, todo mundo estava aprendendo. Não é bom assim? Então quando acontecer alguma coisa assim, você já imagina assim, ele está aprendendo. Não é? Aí tinha aquele outro problema que era o seguinte, você passava no sinal vermelho e falava assim, pai, você também está aprendendo? A gente também dá nossas bancadas, não é mesmo? Então, devagarzinho, a gente vai achando um jeito de escapar de certas situações que nos irrita, nos aborrece, nos entristece, nos diminui como seres humanos. Então, são coisinhas assim que a gente vai, não é? Devagarzinho. Uma outra coisa, só para encerrar aí, para a gente voltar de novo no tema. Aí você vai numa loja, por exemplo, de roupa, lá em São Paulo acontece isso. Você vai lá no Brás, por exemplo, as mocinhas trabalham lá com o rádio ligado, bem alto e tal. E às vezes você entra na loja e a moça fica dançando e atendendo você e dançando na loja, assim, sabe? Aqui não acontece isso, obviamente que não, né? Mas lá acontece. E aí você pensa assim, meu Deus do céu, como que você se comporta diante disso? Não é um negócio que parece que mexe com a gente lá no fundo, né? Aí dá vontade de falar assim, quanto o seu patrão paga para você expulsar os clientes dessa loja, né? Mas aí a gente pensa, jovenzinha, o que tem que ela está dançando? Paciência, não é? E se fosse, olha aí de novo, hein? E se fosse a minha filhinha? Como é que seria, né? E se o dono da loja deixou as meninas dele lá, as filhas dele para atender lá? Não é mesmo? Então a gente vai tendo que achar uma forma para alcançarmos esse objetivo do homem de bem.
Porque lá na 459, essa daí é do Santo Agostinho, que a gente tem que avaliar direitinho durante o dia. Ah, atendi mal atendente na loja, no posto de saúde, isso não foi legal, podia ser diferente, podia ser melhor. A gente vai devagarzinho fazendo isso. Até chegar um ponto, olha que ponto que chega aí. Se a gente conseguir fazer isso, que eu duvido muito, aliás é um desafio que eu faço para vocês, fazer esse balanço diário. Só que eu já aviso logo, viu? A melhor coisa que tem para fazer esse balanço é pegar um balde de água gelada, botar na cama lá, pôr os pés lá e fazer. Porque se a gente for fazer deitadinho na cama, a gente não consegue nem avaliar a segunda ação que a gente teve. Eu não entendo por que as pessoas precisam tomar remédio para dormir. É só fazer essa avaliação. Se você começar a fazer essa avaliação, desde a hora que você acordou, assim, sabe? Aqui não tem muito elevador, mas se você, como que você falou com a pessoa no elevador, seu vizinho, sabe? Como é que você falou com o porteiro do prédio direitinho? Como é que você falou com a pessoa na rua? Cumprimentou a pessoa na rua, não cumprimentou, sabe? Se você for fazer isso, olha, vem um sono assim invencível, é impressionante. É a mesma coisa de ler o Evangelho na hora de dormir. Já experimentaram? Ler o Evangelho na hora de dormir, eu não sei porque as pessoas precisam tomar remédio, mas enfim. Aí se a gente conseguir fazer isso, vai chegar um ponto, sabe o ponto que vai chegar? Vai chegar o ponto que a hora que a gente for fazer uma malcriação, por exemplo, falar assim, meu Deus do céu, é melhor não fazer, porque depois vou ter que fazer a avaliação no final do dia, isso vai me custar caro, porque eu vou ter que falar que no dia seguinte você melhor, sabe, se justificar, por que eu fiz essa malcriação. Não, é que eu estava nervoso, mas por que eu estava nervoso? Por que eu só fico nervoso? Por que eu só faço isso? Aí você segura a onda e não faz. Você já começa fazendo isso. Olha que interessante. Mas isso, para chegar nesse ponto, a gente tem que se esmerar, tem que perseverar, porque não é um trabalho muito fácil. Mas então é isso. O verdadeiro homem de bem, ele tem amor pelo semelhante, tem paciência. Paciência. Tem bastante paciência, até com os expositores, né? Que vem com a desculpinha de que pegou o ônibus tarde, né? Tem uma paciência lascada, né? Meu Deus do céu, fala assim, vagabundo, por que você não veio mais cedo, né? Então, a gente consegue enxergar aquela condição um pouco melhor, de ver as pessoas de uma forma diferente, não ficar observando a pessoa só pelo seu lado negativo. Esses dias estávamos comentando um costume que o Chico Xavier tinha, que era um costume muito curioso. Quem via de lado assim ficava surpreso, porque ele tinha o costume de ler um jornal muito conhecido há 20, 30 anos, 40 anos atrás. 20 não, porque faz 20 que ele foi, né? Há 50 anos atrás, chamado Notícias Populares. Quem tem um cabelinho branco deve lembrar, deve conhecer, né? Então, esse jornal Notícia Popular era um jornal que você pegava assim, ó, fazia assim. O que acontecia? Saía assim. Ah, não sou eu que estou falando, hein? Não sou eu que estou falando. E por que ele lia? Porque naquelas coisas terríveis que aconteciam, ele se ligava na prece, tanto com a vítima como com o ofensor. Olha só, como que a gente reconhece o homem de bem. Não é? Ele está preocupado só com um dos lados da questão, ele quer o melhor para todo mundo, que a pessoa encontre uma diretriz mais segura, que ela se corrija, que ela se melhore. Por um outro lado, que o outro possa ter um pouco de paciência, possa entender que perante as leis do Criador talvez exista alguma coisa que levou ele a ter esse problema, essa dificuldade. Então, o verdadeiro homem de bem, ele pensa no demais, no próximo, ele vibra para o outro, ele ora pelo outro. Ah, está com problema com um familiar, por exemplo. Ah, não pode nem ver a cara dele. Tipo assim, né? Aqui em Lindóia não tem esse problema, mas o pessoal de São Paulo que vem para Lindóia às vezes tem esse problema. Não posso nem olhar na cara dele. Aí o verdadeiro homem de bem, quando está nessa condição, ele pede para Deus ajuda, paciência, apoio, ele ora pela pessoa. Quando a gente se vê diante de uma situação constrangedora, não tem gente que fala assim que não leva o desaforo para casa de jeito nenhum. Você está diante de uma situação constrangedora. A gente não leva o desaforo para casa. Sabe para onde a gente leva o desaforo? Para o estômago. Olha só, é muito pior. Leva para dentro de si.
Olha como é muito pior. Depois você ficar ruminando aquele negócio em você, pensando e rodando e rodando e pensando, rodando e pensando, um tempão para se livrar daquilo. Então, o homem de bem, ele faz o possível para se desvincular dessas questões assim, constrangedoras. Ele está sempre pronto a apoiar, está sempre pronto a ajudar, está sempre pronto a realizar alguma coisa por alguém, está sempre pronto a trabalhar no mecanismo da justiça divina, da bondade divina, do amor divino. Está sempre pronto a isso. O verdadeiro homem de bem é reconhecido dessa forma, mas tem uma outra forma, a forma que Jesus falou para a gente há 2000 anos atrás, que nós seríamos reconhecidos. Como que nós seríamos reconhecidos? Os cristãos seriam reconhecidos por muito se amarem. Olha só. Então, para termos uma característica mais profunda cristã, nós precisamos desabrochar isso em nós. Aquele poço de água que a gente jogava lá, aquele baldezinho lá, a cisterna, né, que eles falam. Nós temos isso, um potencial enorme de amor dentro da gente, que fica lá guardadinho. Então a gente tem que jogar esse balde, trazer essa água, porque a gente tem isso à vontade, para quem quiser, para onde for o caso. Eu tenho uma índole difícil, eu tenho um gênio difícil, eu tenho uma dificuldade. Não tem problema, mas a gente precisa trabalhar para ser mais brandos. Imaginem que se já é difícil conviver aqui na Terra, num país, num planeta onde a gente se arrasta pelo chão, vive um monte de problemas, um monte de dificuldades. Como é que a gente vai viver no mundo mais elevado, no mundo mais evoluído? Como é que a gente vai viver com esse nervosismo, essa irritação, essa coisa? Como é que a gente vai viver nesses lugares? É muito mais difícil a gente imaginar isso. Então, se a gente puder trabalhar um pouquinho, né? Podemos começar já com a luz da prece. Senhor, dá um apoio aí para mim no dia de hoje. Hoje aqui o negócio está fervendo na minha casa, no meu pensamento. Vou ter que ter uma conversa difícil com alguém. Vou atender uma pessoa, vou abrir lá a loja, domingo, sábado, não sei qual que é o melhor dia aqui do turismo, é sábado? Como que é o melhor dia? O melhor dia é sábado? Hoje vai vir aqueles turistas lá de tudo quanto é lugar, e vão ficar perguntando um monte de coisa, e vão ficar falando, vão ficar pechinchando, quer levar as coisas tudo de graça. Me dá um apoiozinho para a gente mentalmente pedir para que Deus os abençoe, que eles voltem sempre, que a gente precisa deles aqui, e a gente possa pensar nesse sentido, nessa direção. Então, o homem de bem, ele está sempre pronto a fazer o bem em qualquer circunstância, em qualquer situação, de qualquer forma. Ele tem um mecanismo já interessante desenvolvido nele mesmo, no sentido de conseguir até adivinhar o que ele precisa fazer. Porque vocês já repararam que a gente é muito orgulhoso. Eu tenho essa fama de ser muito orgulhoso, e sou mesmo, né? E não vou mudar de jeito nenhum. A gente pensa assim, né? Mas vai mudar sim, ou se vai mudar. A gente tem essa fama, de vez em quando a gente não... As pessoas não conseguem entender o que a gente precisa, não é? Se a gente não fala, então aquela pessoa tem um mecanismo. O homem de bem, o verdadeiro homem de bem, sabe como lidar com isso. Ele adivinha o que nós muitas vezes precisamos. Não precisamos às vezes ficar falando, ficar expondo as nossas necessidades, as nossas coisas. O necessitado, talvez a casa tenha apoio, a família necessitada. Então a gente vem aí, já conversa com a pessoa, só da forma de conversar com a pessoa, né? A gente já percebe, às vezes, a dificuldade que a pessoa está vivendo, às vezes ela fica constrangida com alguma coisa, a gente adivinha como pode favorecer um pouco melhor, não é mesmo? Então o homem de bem está pronto, está sempre pronto para isso. Só que, como eu disse, nós não estamos prontos ainda como verdadeiros homens de bem. Nós estamos a caminho de, e a caminho de nós precisamos investir para que isso possa devagarzinho fazer parte da nossa vida, do nosso contexto. Essa é a ideia básica que nós precisamos, porque de outra forma, o que acontece? A gente fica rodando em círculos, a gente vai e volta numa roda de reencarnações. Lá na Índia, que tem essa história da roda das reencarnações, né? Que a pessoa vai e volta do mesmo jeito, vai e volta do mesmo jeito, vai e volta do mesmo jeito, não melhora nada, não modifica nada, não altere nada. Então, que a gente possa se esforçar, possa fazer frente a essas condições
de amor, de humildade, de paciência, de perdão. Ai, como é difícil a gente perdoar, não é? A gente fica com aquele negócio na cabeça da gente. Se a gente for contar que no fundo nós somos todos os irmãos uns dos outros, né? Mas às vezes até em família a gente não perdoa, né? A gente fica daquele jeito, daquela forma forte, pesada, porque não consegue perdoar, não consegue entender que nós precisamos exercitar o perdão, desde pequenininho até grandão, né? Porque se a gente não tiver o perdãozinho pequenininho, como é que a gente vai chegar no grande, não é? Então, a gente tem um programa de rádio chamado Mensageiros no Ar, e na Rádio Boa Nova. Agora acho que só dá para ver pelo computador. E lá a gente relê as cartas que o Chico enviava para os familiares. E uma coisa curiosa que a gente percebe nessas cartas é que a maior parte delas, pessoas que tinham tido um drama de acidente, por exemplo, e as pessoas iam atrás de indenizações. Sabe coisas de indenizações, essas coisas? E engraçado que os familiares falavam, não vão atrás de indenização, não vão atrás da justiça. E isso aconteceu porque tinha uma razão de acontecer. Eles pedem encarecidamente para a gente não ir atrás disso. Ou seja, irmos atrás do perdão. E para a gente encerrar, diz que o expositor que chega atrasado, ele fala muitas vezes para encerrar, mas ele nunca encerra, né? Mas eu prometo que é só para encerrar. Teve um caso lá de Umuarama, no Paraná, de um taxista. Eu nunca contei esse caso aqui, né? Não, é que a gente fica meio gagá de vez em quando, né? Fala a mesma coisa no mesmo lugar. Mas vocês têm tanta paciência e vocês até respondem assim, não, você não contou não, pode contar outra vez. É que nem aquele vozinho, quando ele vai contar as historinhas dele lá do 1930, 1940. Eu já não contei, não, é que estava num caminhão, um caminhão Ford 39... E aí ele conta aquela história toda vez que encontra com a gente, né? E a gente sempre fala, não, você não contou não, pode contar outra vez, que o prazer que ele tem de contar, né? Então, tem um pouquinho de paciência. Aí esse taxista, chamado João, ele tinha uma esposa chamada Benedita. É muito familiar, porque é muito parecido com os meus familiares, com a minha sogra e com o meu sogro. Eles tinham 8 ou 9 filhos também, como a minha sogra e meu sogro. Todos eles tinham um nome que começava com a mesma letra, que era uma coisa comum antigamente, não é? Eles tinham que começar, conforme ia vindo os filhos, ia ter que, era que nem mais ou menos aquele jogo stop, né, sabe? Vocês lembram desse jogo? O jogo stop? É carro, casa, é time de futebol, é fruta, é não sei o quê, né? Cidade, Aí os filhos vinham, punham o nome, por exemplo, vamos colocar J, aí punha João, José, aí daqui a pouco começava a complicar, né? Mas, então aí... Ele tinha esses filhos, ele tinha um táxi, morava assim num bairro lá de Umuarama. Quando ele estava quase indo embora, 2 rapazes pediram para ele levar para uma cidade vizinha. Ele falou, tudo bem, eu vou levá-los para a cidade vizinha, né? Aí ele falou, você só me permite passar em casa, avisar minha família? Porque normalmente eu chego em casa, sei lá, 6 horas da tarde, para fazer o jantar em família e tal. Vou só avisar que vou atrasar um pouquinho e tal, né? Passou na casa dele, avisou, olha, estou levando 2 colegas aqui lá para a cidade vizinha, tudo isso contando na mensagem. Bom, aí esses 2 rapazes aprontaram com ele, não se satisfizeram em roubar o carro dele, mas também tiraram a vida dele, foi uma coisa horrorosa. Ele conta na mensagem que tinha um dos moços que falava para ele, não precisa fazer isso, não tem necessidade, nós já temos o carro, o dinheiro dele, tudo, vamos deixar ele aqui na estrada e vamos embora, pode tentar. Mas o moço não se conteve, ele tinha uma espécie de uma força invisível que ele não queria só isso. Bom, aí o pai não veio, aquela coisa, daqui a pouco aquele negócio de jornal, de televisão, aquele problema enorme, um negócio que constrange a gente até de contar, né? Mas o paizinho contando de uma forma muito amistosa, ele tinha um costume de fazer na casa dele o culto do Evangelho no lar. Todas as semanas ele fazia com a família toda, todo mundo participava, né? E aí... ele estava para fazer, se não me engano, 65 anos, 60 ou 65 anos, e estavam preparando uma festa surpresa para ele. Que ia ser depois de alguns dias daquele evento, daquele episódio. Bom, o que ele escreve na mensagem? É muito emocionante isso. Ele fala
que ele estava muito mal no mundo espiritual quando ele acordou e teve toda aquela surpresa, toda aquela situação, ele ficou muito mal. Era o aniversário dele próximo, deixou neto, estava com saudade de família, tudo. Mas aí, ele disse que começou a se sentir melhor porque ele viu uma coisa interessante. A filha mais velha dele foi no hospital porque um dos meninos lá teve um confronto com a polícia e acabou morrendo, mas o outro foi para o hospital. Aí ele disse que a filha foi lá no hospital e deu um jeito de entrar na sala do mocinho e foi falar com o moço. Fala, olha, vim aqui dizer para o senhor que o senhor tirou a vida do meu pai tinha 8 filhos, tinha tantos netos, é o aniversário dele daqui a alguns dias. Só que é o seguinte, o nosso pai sempre nos ensinou o perdão. Eu vim aqui trazer para o senhor o Evangelho segundo o Espiritismo, que era dele. Vou dar para o senhor. Se o senhor quiser ler, aproveitar, não tem problema. Se o senhor não quiser, também não tem problema do senhor. Virou as costas e foi embora. Só que ela falou, ele terminou e falou assim, a nossa família perdoa o senhor por o senhor ter feito isso. Diz que ele ficou assim, de um jeito, assim, ficou tão feliz com aquilo, mas tão feliz. E aí, chegou o dia do aniversário dele. E aí veio aquela dúvida, faz ou não faz a festa que estava programada? Ele foi resolvendo fazer a festa. Quando ele chegou lá e a casa estava em festa, essa é falta de água, viu? Eu não tomei muita água no ônibus para não ter problema. É só isso que está acontecendo, não é mais nada, tá bom? Quando ele chegou e viu a festa, ele ficou muito feliz, porque ele falou assim, eu acho que eu consegui, junto com a minha família, fazê-los entender o Evangelho. Eles estavam festejando, lembrando o pai, com um pouco de pesar, mas lembrando naquela festa de tantos anos que ele tinha. Ele disse que assistiu à festa, participou da festa, e isso fez com que ele se libertasse, se sentisse muito feliz. Então, o Chico sempre falava que este caso era um dos exemplos de perdão, que era um dos maiores exemplos de perdão que ele tinha visto. Olha só que interessante, não é? Então, nós estávamos diante de uma família de bem, porque não basta sermos só homens de bem, temos que criar a nossa família para o bem também, não é mesmo? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Desculpem o tempo que tomei de vocês e vou terminar com uma poesia. Deixa eu escolher uma aqui, estou ligando o computador aqui para escolher uma poesia para falar para vocês. Vamos falar uma da Irene Ferreira de Souza Pinto. Esse pequeno, sozinho, à noite, no pó da estrada, de roupa suja e rasgada que passa pedindo um pão. É um anjo pobre a caminho sob inocente amargura, pássaro triste à procura de ninho e consolação. Criança desconhecida, dormirá? Quem sabe onde? É órfão? Ninguém responde. Aceita o que se lhe dê. Quantas mágoas tem na vida, quanta miséria consome, quanto anseio, quanta fome. Ninguém sabe, ninguém vê. Nunca lhe atires ao lado qualquer palavra ferina. Socorre, ampara, ilumina, em nome do eterno bem. Que esse pequeno exilado, sem lar e sem companhia, se o céu quisesse, podia ser teu filhinho também. Encoraja-lhe a esperança, envolve-o no teu sorriso e sentirás de improviso a bênção de doce luz. É que no amor da criança que te agradece o carinho, receberás de mansinho a gratidão de Jesus. Muito obrigado pela atenção e olha, se eu for chamado outra vez, porque hoje era para ter vindo outras pessoas aqui, ela não achou mais ninguém, aí veio eu. E atrasado ainda, mas se a gente voltar aqui, eu prometo a vocês que eu vou tomar muito mais cuidado com a hora para chegar, tá bom? Muito obrigado.